Oi, oi! Depois de muito tempo eu tô aqui de volta ao canal pra falar de uma música que sempre me deixou com uma pulga atrás da orelha. É Playboy do EXO, que foi composta pelo Jonghyun. Logo que Playboy foi lançada em 2015 no álbum Exodus, assim que eu vi o nome na tracklist, eu achava que ia ser uma música sobre um cara playboyzinho e que provavelmente ia ter uma parte do Chanyeol cantando sobre ele ser um playboyzinho que consegue o coração da menina. Mas foi o meu tombo que quando eu ouvi a música, claramente era sobre um homem convidando o outro pra brincar, pra jogar um jogo de sedução. Aquela parte playboy, play, play, playboy. Não era uma coisa só, não é a palavra playboy, eram duas palavras. E isso quebrou totalmente a minha expectativa. A música inteira é um jogo de sedução e com um eu lírico que é muito decidido, muito confiante sobre a sua própria sexualidade, que se dirige a um outro homem que tem medo de se envolver, que está em conflito com a própria sexualidade. Tirando a parte que diz boy, a música inteira é neutra em gênero. Essa é a única marcação de gênero que tem, é quando eles falam boy. Logo no início, se fala que aquilo é algo que tem que ser mantido entre os dois. E infelizmente a gente sabe que não é todo mundo que pode sair falando da própria sexualidade, seja por questões de trabalho, por questões familiares, ou mesmo porque se é uma figura pública como um cantor. O lírico pergunta, por que você está preocupado? E logo em seguida ele fala, tá tudo bem, eu conheço o seu coração. Ele entende o outro, ele sabe essa sensação de conflito que ele tá sentindo, mas ele tá ali, ele tá confiante e sabendo o que tá fazendo, então tá tudo bem, vai dar tudo certo. Não tem por que o outro continuar tão hesitante. Me mostre todos os seus segredos. Isso se refere ao fato de que o homem para quem ele tá cantando ainda não experimentou por completo a sua sexualidade, então ele tem muita coisa para revelar sobre suas próprias vontades. Esses são os segredos dele. Estou longe das coisas ruins que você imaginou, da má gentileza. Esse homem para quem o eu lírico canta, ele tinha uma expectativa bem errada do que seria ter um relacionamento com outro homem. Uma gentileza falsa, talvez, que levaria para uma decepção muito grande. Ia resultar na pessoa se machucando. O eu lírico quebra essa expectativa e mostra que um relacionamento assim pode ser bom. Por favor, não fuja, não tente me deixar. Ele já sabe que o outro tá com muito medo de seguir em frente com essa relação. Então ele faz de tudo para manter aquela pessoa ali, para tirar todas as inseguranças que ela tem em relação a esse envolvimento. Se é sorte ou infortúnio que você encontrou um cara como eu, finalmente essa pessoa encontrou alguém com quem se completar romanticamente e sexualmente. Só que essa pessoa é do mesmo gênero, do mesmo sexo. E esse seria o tal do infortúnio. Porque ela tá muito conflitada ainda com a própria sexualidade. Aquilo ali, pra ela, pode representar o pior. O que ela vai dizer pra família dela? Como é que esse homem vai assumir uma coisa dessas? Esse conflito é muito presente nessa letra. Como um uísque que você tomou por engano, eu te deixo mais quente, mais excitado. Imagina que você tá numa festa na casa de alguém da faculdade. Coisa que não acontece comigo, né? Não vou muito pra festas. Mas tu vai pra mesa de bebidas esperando pegar um refrizinho. Você acha que ali é um guaraná. Só que por engano você pega um copo de bebida alcoólica. Você dá um gole e fica muito confuso de início, mas você pode acabar gostando. Eu já tomei uísque. Eu achei forte demais. Não é uma coisa que eu gostei, mas deu pra perceber que é uma bebida que esquenta bastante. E talvez se eu tivesse tomado um pouquinho mais, eu tivesse me acostumado e passado a gostar. O impacto de tomar uma bebida forte, assim, pela primeira vez, pode representar muito bem isso de descobrir a própria sexualidade. Você acaba descobrindo um gosto novo, enfrenta essa confusão inicial. Sou mal, gosto de fazer coisas que você me diz pra não fazer. Me empurra e me puxa ainda mais. Estou confiante de querer vencer. Todo dia eu lido com um tipo diferente de solidão. Essa parte não tem a ver com manipulação, não tem a ver com consentimento. Isso é um jogo de sedução em que o eu lírico tá tentando mostrar pra essa pessoa
que não tem por que ela ser hesitante, ela quer aquilo dali. Por isso que ela puxa ainda mais. Ela tem uma insegurança em se envolver com a pessoa do mesmo sexo, mas ela tem ainda mais desejo de fazer isso. Isso de todo dia lidar com um tipo diferente de solidão tem a ver com uma coisa que as pessoas LGBT passam com alguma frequência. São pessoas que já estão se entendendo enquanto LGBT, se aceitando, e acabam se envolvendo com alguém que está experimentando aquilo pela primeira vez, que não tem certeza, que tem medo, e esse alguém acaba indo tentar viver uma vida heterossexual, às vezes falha miseravelmente, e essa pessoa fica sozinha. Embora não seja uma coisa fácil, não dê pra culpar só a pessoa que desistiu, porque são muito mais coisas envolvidas, a pessoa não vai deixar de sofrer pela outra ter abandonado o barco. Eu não consigo parar, mas o mesmo pra você. Você não quer me perder, certo? As duas pessoas estão muito interessadas uma na outra, já estão apaixonadas ou muito envolvidas sexualmente, e mesmo existindo o medo do outro lado, é mútuo. Eles não querem se perder e eles não querem parar com aquilo ali. Só que o único que tem coragem pra dizer isso com todas as palavras é o eu lírico da música. O outro ainda tem resistência em assumir esses sentimentos, talvez pela sensação de que isso é errado. Mas quem é que tá por trás da composição dessa música? Bom, eu já falei que é o Jorian, mas o que a vida dele e as outras composições dele podem ajudar a evidenciar o quanto essa letra se trata de uma relação homossexual? Vamos então começar falando das outras letras que o Jorian já compôs, que tem a ver com isso daí. Existe uma música que eu vou falar o nome em português, porque eu não sei se era pra ser lida em coreano ou em inglês, mas tem uma música chamada 2h34. Nessa música, ele tá falando sobre um encontro que ele tem com amigos dele da época do ensino médio. Aliás, no final dela, você consegue escutar a conversa dele com esse... Não escutar nitidamente, mas tu ouve as pessoas conversando, que são os amigos dele da vida real, num encontro, num bar ou coisa do tipo. Só que existe uma parte em que o tom da música muda pra algo muito sensual e ele fala com uma voz carregada também de sensualidade, se dirigindo pra um único amigo, falando que ele tá bebendo demais, que é pra ele ir com calma, que o copo tá transbordando, que no outro dia eles não vão se lembrar do que eles fizeram e que é a primeira vez que ele pede pra um homem ficar mais tempo. Como eu falei, essa música fala dos amigos da época do ensino médio, e a gente sabe que o ensino médio é uma época muito marcante na descoberta da sexualidade. Ele podia já ter algum sentimento, envolvimento diferente com esse amigo, mas a coisa se intensificou na vida adulta e ele tá tendo uma primeira experiência pra valer, pedindo pra esse amigo ficar mais tempo, e você já deve ter captado do que eu tô falando. Outra música que tem algo suspeito é a Inspiration, onde ele fala o seguinte: não falo isso pra soar mal. Na verdade, assim como você, estou sentindo isso pela primeira vez. Fico tonto quando te vejo, minha cabeça fica confusa quando te seguro em meus braços. Quando abro meus olhos que estavam fechados, continuo encarando essa confusão. Nossos papéis não são claros, mas não importa quem vai primeiro, quem conduz sou eu. Mais uma vez eu sinto isso de conflito, da descoberta sexual, essa confusão que ele tanto fala, é de não entender por que ele tá sentindo isso por uma pessoa do mesmo sexo. E esse lance dos papéis que não estão claros pode ter a ver com a versatilidade do casal, que você deve saber do que eu estou falando quando eu falo de versatilidade, mas como ele diz, não importa quem está por cima, digamos, ele que vai dominar, ele que vai guiar aquilo dali. E Jorian claramente muito dome, né? A Bárbara @Hello Kitty me chamou a atenção pro fato de que em Inspiration existem bips de censura, como se ele estivesse falando de alguma coisa proibida ou um palavrão, enfim, uma coisa que não pode ser ouvida pelo grande público. Isso pode ser uma pista de que do que ele tá falando é um tabu. No caso, homossexualidade, sexualidade em geral. E ela também me falou de uma música que eu nunca tinha visto a tradução, eu já ouvi, gosto muito inclusive, que é Red Candle, que
que ele compôs para a cantora Sodambi. Nessa música existe uma metáfora de se relacionar com uma pessoa quando as velas se apagam, ou seja, se relacionar nas escondidas. Mais uma vez, algo que é proibido, que você tem que fazer sem ninguém saber, que remete ao tabu da homossexualidade. E eu tô falando essa palavra muitas vezes, mas é que é o assunto do vídeo, né, gente? As letras que uma pessoa compõe podem dizer muito sobre a vivência pessoal dela. Então eu vou falar coisas que o Jonghyun disse e fez que podem explicar a composição de Playboy e as outras letras que eu citei. Primeira coisa, ele é uma pessoa abertamente apoiadora da causa LGBT. Isso por si só não significa que ele faça parte da comunidade, mas é muito mais fácil uma pessoa que faz parte ter empatia pelas outras do mesmo meio. Uma vez ele colocou na foto de perfil do Twitter o cartaz de uma aluna bissexual e transexual de uma faculdade que fez um cartaz pedindo respeito ao público LGBT. Ele fez isso não esperando apenas um feedback positivo, elogios e agradecimentos do público LGBT. Ele fez isso porque ele acreditava no que ele estava defendendo. Ele recebeu muito hate, muitos comentários de trolls, conservadores, homofóbicos, mesmo vindo do fandom. Daqui a pouco eu vou contextualizar um pouco melhor isso. Teve uma ida que ele fez ao programa Knowing Brothers, que é um programa de variedades lá da Coreia do Sul, em que, como recompensa para quem acertasse mais perguntas, ele daria beijos. Só que a maior parte na verdade 99% do elenco do programa era masculino. Eles ficaram um pouco... Mas no programa também tinha o Richard do Super Junior. E ele falou assim: tá, gostei, eu também não sou seletivo. Isso se tratando de beijar homens ou mulheres. E o Jonghyun falou: bah, eu também não sou. Bissexualidade. Teve também um outro programa de rádio, que foi até antes, em que o SHINee, que é o grupo do Jonghyun, pra quem não sabe, tava falando sobre casamento. O Jonghyun falou que pretendia se casar com 35 anos. Ele foi perguntado com quem que ele ia se casar, se ele já tinha alguém em mente. E ele falou assim: primeiramente, seria com uma mulher. E o O'Neal falou: nossa, isso é surpreendente. Nisso, o que respondeu? Bem, quando chegar o momento, você vai poder escolher. Então o Jonghyun disse: vocês todos sabem. E o que falou: por isso que é uma surpresa. Isso dá a entender que se esperava outra coisa dele, ou que não se esperasse que ele fosse definir um gênero. A contextualização que eu disse que eu ia fazer é que a gente tem que lembrar que ele vem de um país conservador, em que o Pink Money não é uma coisa que funciona. Apesar de existir o skinship, o fanservice, quanto mais hétero a pessoa parecer, melhor pra ela. Ela se fingir de apoiadora do LGBT, de parte da comunidade, como a gente sabe que acontece um pouco aqui no Ocidente. O Pink Money é uma coisa da qual a gente fala bastante. Lá não tem como o artista tirar benefício. Ele vai receber um backlash bem grande. Então por que o Jonghyun usaria para próprio benefício falar coisas que soam bissexuais ou pansexuais, como você preferia? Eu tô falando bissexual porque eu sou uma pessoa bissexual e eu me identifico com coisas que ele fala, com as letras dele. Então até a thumbnail vai ter bandeira bissexual, mas toda vez que eu falar a palavra bissexualidade, você pode trocar por pansexualidade, tá tudo bem. Por que ele tiraria algum proveito disso? Ele não teria como. Ele fala coisas em apoio à comunidade, ele fala coisas que dão a entender que ele faz parte, ele compõe letras que mostram muito bem a vivência de uma pessoa LGBT, uma pessoa que está experimentando um relacionamento com a pessoa do mesmo sexo. Ele também tem muitas músicas falando de envolvimento com mulher, e isso deixa meio explícito uma bissexualidade e uma pansexualidade. E, claro, algumas coisas são menos explícitas do que outras, como isso que ele falou no programa de rádio, que os outros membros deram a entender. Eu não tô aqui pra provar a sexualidade do Jonghyun e nem dizendo que é da minha conta saber o que ele é ou não é. Mas eu acho interessante pra gente interpretar uma letra, saber
quem é e como é a pessoa que compôs. Às vezes não tem nada a ver, às vezes a pessoa cria uma história na cabeça dela, mas às vezes ela coloca tudo de si. E eu acho que o Joe é uma pessoa que carrega muito as letras dele com o que ele sente verdadeiramente. As letras dele são muito intensas e são muito marcantes, e isso é incrível. Ainda mais sendo uma pessoa bissexual, eu consigo me sentir muito representada por essas letras dele. Eu consigo sentir essa intensidade de emoções que ele passa. E é por isso que eu fiquei tão empolgada em fazer essa análise e compartilhar com vocês. E eu espero que vocês tenham conseguido entender tudo que eu quis passar e que tenha feito sentido as relações que eu fiz. Não sei se ficou muito corrido, não sei se alguma coisa ficou meio desconexa. Vocês podem deixar nos comentários alguma correção. E o que vocês tiram disso, o que vocês tiraram tanto do meu vídeo quanto das letras por si só. Eu fico por aqui. Vocês podem falar comigo no meu Twitter ou o pessoal, que é @fmm, ou no meu Twitter, que é dedicado a K-pop, que é @lustem. Eu vou deixar aqui na tela. Eu quero agradecer a quem me respondeu no Twitter da conta de FC com ideias para vídeos. Esse não foi um vídeo que alguém me deu uma ideia, mas eu gostei muito que tiveram interesse quando eu falei que eu queria fazer vídeos relacionados a SHINee, a EXO. E obrigado principalmente a Bárbara, que é a que eu falei, Hello Kitty, porque ela viu os tópicos que eu queria falar, ela me deu ideias, a gente conversou durante a tarde do mesmo dia agora que eu tô gravando, e ajudou muito a fazer esse vídeo. Ela me mandou também links que ajudaram eu a ter pra confirmar do que eu tava falando. Muito obrigada também a você que assistiu até o final. E era isso. Se você gostou, um likezinho aí, por favor. E compartilha com outras pessoas fãs de SHINee ou de EXO. Beijão, obrigada por assistir. Tchau!